link aqui no vídeo, aqui no Meeting, para você estar acompanhando, tá? O código, na verdade, perdão. É a sua primeira vez ou você já fez já, Stephanie? Vou fazer pela segunda vez a prova. Segunda e última, né? Amém. Amém, amém. Todos nós. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Como que tá seu nome aqui, Stephanie? Você consegue ler como tá escrito Stephanie aqui? Tô vendo, sim. Aí tá Brandão. Stephanie Brandão. Tá só assim. Tá, vou colocar aqui e já te mando, tá? Stephanie Brandão, né? Isso, doutor. Certo, tô escrevendo aqui, já vou te mandar agora, vou mandar aqui no Meeting. Tá. Eu mandei aqui no Meeting, tá, Stephanie? Tá, tô entrando aqui. Tudo bem. Pode começar? Precisa transmitir minha tela? Sim, por favor, eu ia te pedir isso. Boa, pro pessoal ver, por gentileza. O pessoal tá acompanhando. Você consegue? Sim, tá indo aqui. Tá, perfeito. Podemos começar? Pode. Então, bora lá. Boa noite a todos. Sou Stephanie, médica e candidata ao Revalida. Estou numa atenção secundária e internação geral. A unidade possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia convencional e ultrassonografia, laboratório de análises clínicas e banco de sangue, leitos de internação e centro cirúrgico. Você é o médico de um hospital de segundo nível, responsável por um paciente do sexo feminino de 36 anos, queixando-se de dor na perna direita.
A paciente encontra-se internada há 8 dias por uma fratura de fêmur. Anamnese, exame físico, exames complementares, hipótese diagnóstica e conduta. Olá, boa noite, sou Stephanie, sou a médica responsável pelo seu atendimento. Poderia me informar seu nome, idade, profissão e estado civil? Boa noite, doutora. Eu me chamo Bárbara, tenho 36 anos, sou casada, tá? E eu sou empregada doméstica. Entendi, Bárbara. Como eu posso te ajudar hoje? Ó, doutora, a paciente ela está internada há 8 dias por uma fratura, tá? De fêmur distal, no membro inferior esquerdo. Foi realizada a cirurgia, né? Onde não houve complicações. E ela está imobilizada, né? Está estável no momento. E ela começou a sentir dores na perna. Tá. Eu vou me dirigir à paciente ou paciente? Pode dirigir a paciente. Tá. Bárbara, eu gostaria de entender onde está localizada exatamente essa dor, há quanto tempo ela apareceu? Doutora, então, estou sentindo muita dor na perna, tá? Mas não a perna que me operaram. Semana passada, eu fiz uma cirurgia na perna direita, tá doendo na minha perna esquerda. Ela começou há 3 horas. Tá. Você pode me dizer a intensidade dessa dor de 0 a 10? Qual o tipo dessa dor? É uma dor latejante? É queimante? E se tem algo que você faça que melhore ou piore essa dor, Bárbara? É uma dor contínua em aperto, tá? E eu diria com uma intensidade 7 de 10. Tá. Nessa perna que você está sentindo essa dor, você percebe se tem algum sinal flogístico, como calor, edema, se está mais inchada, tem algum trauma local? Eu notei que ela tá mais inchada assim, doutora. Você percebeu se ela está mais quente, alterou a coloração? Não consta. Mas eu percebi que Ok. ela tá mais inchada assim, tá? Tá. Acompanhada, Bárbara, dessa dor na perna, desse inchaço, você teve outros sintomas acompanhantes, como febre, dormência no membro, perda da sensibilidade do membro? Nega a febre. O Ok, restante não consta. beleza. Você teve algum outro sintoma sistêmico, como febre, náuseas, vômitos, diarreia? Nega náuseas e nega vômitos, tá? E eliminação, né, de urina e fezes sem alteração. Beleza, Bárbara. Gostaria de saber se você fez a vacina antitetânica, né, depois do acidente? Vacina não consta, doutora. Tá. Eu gostaria de te conhecer um pouco mais. Gostaria de saber se você tem alguma doença previamente diagnosticada, faz uso de alguma medicação. Doutora, eu não tenho comorbidade, tá? O único medicamento que eu tomo é anticoncepcional oral combinado. Tá. Você, além dessa cirurgia, tem outra cirurgia? Já foi internada outras vezes? Essa é a primeira vez que me operam. Tá. Alguém na sua família tem alguma doença de base, câncer, diabetes, hipertensão? Todos são muito saudáveis, nunca tiveram nenhuma doença e nem fizeram nenhuma cirurgia. Entendi. Gostaria de entender um pouco sobre os seus hábitos. Você fuma, bebe, faz uso de alguma droga ilícita? Doutora, eu fumo há 12 dias, tá? E o restante nem não bebo e não uso drogas. Fuma há 12 dias? Perdão, 12 anos. Ah, tá. Perdão. Tá. E você praticava atividade física? Era uma pessoa ativa? Como era a sua Não alimentação? realizo nenhuma atividade, doutora. Alimentação? Minha alimentação é variada. Tá. Nessa internação você percebeu que você perdeu peso, tá mais fraca, desnutriu? Não consta, doutora. Ok, Bárbara, eu vou proceder com o teu exame físico, caso você me permita. Eu vou solicitar a presença de um auxiliar na sala, eu vou lavar minhas mãos para paramentar, solicito semiologia neurológica, cardíaca, respiratória abdominal, uma ectoscopia geral de pele e mucosas. Gostaria também de avaliar a força dos membros inferiores da paciente e uma ectoscopia do membro afetado. Liberado, doutora. Tá, aqui eu vejo que você está em regular estado geral, tá alerta, orientada, né, sem alterações. Ritmo cardíaco dentro da normalidade, respiratório dentro da normalidade, abdominal sem alterações. Aqui, Bárbara, eu vejo edema, 2 cruzes de 4, membro inferior direito doloroso, a palpação em região de panturrilha e a dorsiflexão do pé, com panturrilha empastada. Pulsos distais presentes, firmes e simétricos. Tá. Bárbara, eu vou voltar aqui te fazer algumas perguntas, tá? Você já gestou, pariu e abortou? Doutora, então,
Gesta zero, parto zero, aborto zero. Então, você nunca amamentou, né? Você me referiu que faz uso de anticoncepcional e Eu uso anticoncepcional há 12 anos. Tá, e é tabagista, né? Também. Bárbara, esses são fatores de risco que corroboram com uma hipótese diagnóstica até o momento de uma trombose venosa profunda, mas eu vou te solicitar alguns exames complementares para estar corroborando. Eu solicito uma ultrassonografia com Doppler do membro afetado e de exame laboratorial eu solicito um hemograma com dímero D. E para avaliar possíveis complicações, eu vou solicitar mais alguns exames laboratoriais, tá? TGO, TGP, ureia e creatinina. E tá, só esses mesmo. Concluo minha solicitação. Considere solicitado, doutora. Ok. Bom, a ultrassonografia dupla está em andamento, tá? E mesmo assim, eu confirmo a minha hipótese diagnóstica, né, pela sua clínica, fazem alguns dias que você está imobilizada, né? Você consegue deambular, né? Ou não? Não consta. Ok. Então, vamos lá. A conduta que eu vou te orientar no momento é uma conduta medicamentosa. A gente precisa iniciar imediatamente uma anticoagulação plena, tá? Com uma heparina de baixo peso molecular. Vou também pedir você para manter o seu membro elevado para ajudar na circulação aí nesse edema para diminuir. E também vou te prescrever um anti-inflamatório não esteroidal para diminuir esses sinais flogísticos aí, né? E também para ajudar na sua analgesia. Todos os medicamentos serão feitos de maneira endovenosa, tá? Justificando que você está internada. E vou solicitar também a avaliação de um cirurgião ortopédico, né, para ver alguma possível complicação aí da tua cirurgia. E vou te encaminhar posteriormente e solicitar a avaliação de um angiologista, um cirurgião vascular. Você tem alguma dúvida até o momento? Sem dúvidas, Doutora, não tenho dúvidas. Tá, e também vou te orientar ao uso de meias elásticas compressivas, tá? Durante E eu vou ter a que tomar internação. remédio depois, doutora? Sim, você precisa. Eu vou te indicar também a suspensão desse anticoncepcional aí, que é um fator de risco, né? Como agora você já teve uma trombose, provavelmente você pode desencadear outra se não retirar os fatores de risco, que é o cigarro, o anticoncepcional. E essa anticoagulação a gente tem que ir controlando com exames de laboratório para decidir quando ela vai ser suspensa. A gente pode associar aí a heparina de baixo peso molecular, dependendo do teu laboratório, né? Uma rivaroxabana e suspendendo gradualmente um desses anticoagulantes. Alguma dúvida? Não, doutora, era só essa mesmo. Tá, então eu vou te orientar medidas higiênico-dietéticas também, tá? Atividade física, né, no pós-cirúrgico de baixa intensidade, depois você pode ir aumentando gradualmente. E também vou te orientar a acessar tabagismo, te encaminhar para o nosso CAPS-AD na unidade do bairro, você pode ter esse auxílio, né, para estar suspendendo o tabagismo. Te encaminho também para um ginecologista para avaliar outro anticoncepcional que seja do seu gosto. Certo. E medidas higiênico-dietéticas, tá? Melhorar sua alimentação, ingerir bastante água, frutas, legumes, verduras. E acho que é isso, Bárbara. Eu abro para dúvidas. Não, doutora, era só essa dúvida mesmo. Tá joia. Poderia ser uma celulite, poderia ser uma erisipela, tá? Poderia ser uma síndrome compartimental. De exame no momento, não sei se tem mais nada que eu possa pedir para me ajudar, né? Eu acho. Eu corroboro, né, o diagnóstico, a clínica da paciente, com o fato dela estar Qual que é o internada. diagnóstico, doutora, por gentileza? Uma trombose venosa profunda. Tá ótimo. O score de Wells, eu acho que é. É isso. Muito bem. Foi muito bem aí. Vou liberar aqui para você, tá? E a gente vai discutir junto. Tá aparecendo aí para você? Tá. Beleza, vamos lá. Você foi muito bem no seu raciocínio, né? Nesse caso, às vezes, o que aconteceu comigo, que eu vou dar uma dica para vocês.
Às vezes a gente já chega sabendo o diagnóstico, e isso é uma armadilha muito, E muito se grande. perde na anamnese, né? Não, nem isso. Você não faz anamnese. É. Tipo assim, um exemplo. Paciente com dor no membro, imobilizado é trombose. E aí você esquece de perguntar tudo. Que você já quer tratar, já quer dar o diagnóstico, já quer pedir o exame X, você já sabe qual exame você pedir, solicitar. Só que você quebrando a anamnese, você vai perder muito ponto. Eu, por exemplo, um 04 foi muito ponto, sabe? Então, você foi muito bem, né? O que são as perguntas importantes de você fazer nesses casos? Você perguntou. Fatores de risco para trombose, né? Por exemplo, tem trombos que oriundo de neoplasias, gestante, por exemplo, por líquido amniótico mesmo, ele pode dar embolia. A própria fratura pode dar também a embolia gordurosa, né? Fatores de coagulação que precipita, né? Tem mais risco de formar trombos. Então, é muito importante, por mais que você saiba que o paciente pode ter uma trombose associada a um acidente, a imobilização, você tem que perguntar fatores de risco. Você perguntou todos, né? Tabagismo é um fator de risco, imobilização, né? A clínica que ela apresentava também, perguntar sobre câncer, histórico de trombose. Aqui no item 2, você tinha que ser específica, assim, por exemplo, não perguntar só antecedentes familiares, e sim coisas mais específicas. Tem histórico de neoplasia ou varizes? Aí já libera um alerta, entende? É porque tem perguntas que você tem que falar mais abertamente, assim, sabe? Diretamente. No item 4, certo? Ó. No item 4, certo? Que é neoplasia, varizes ou insuficiência venosa. Seria essas perguntas, tá? Tá bom. Você fez aqui a Alicia muito bem, né? Tempo de evolução, localização, irradiação, característica. Isso caiu, inclusive, que vale um ponto na estação de trauma de baço, agora no 24.2. Não pode esquecer do Alicia, tá? É muito importante. Você perguntou dos antecedentes obstétricos, né? Só faltou, que você não perguntou, foi a data da última menstruação, né? Sim, não perguntei. Certo, mas você perguntou, foi muito bem sobre anticoncepcional, é um grande fator de risco para trombose, tá? O anticoncepcional, que ela falou que usa. O Arthur, muitas das vezes, eles jogam umas dicas-chave para você, sabe? Então, ela falou em 2 momentos que ela usava de medicamento contínuo e como método contraceptivo. Em 2 momentos, ela falou que usava anticoncepcional. Então, ele te insiste a você a perguntar e você vai pontuar perguntando, tá? Você perguntou de esta parte aborto, certo? E o uso de um anticonceptivo. Beleza. Só não ganhou total aqui no item 5, porque você não perguntou a data da última menstruação, tá? Tá bom. Você perguntou tabagismo, sobre consumo de atividade física, né? Dieta e consumo de bebidas alcoólicas. Perguntou tudo. E perguntou antecedentes familiares, né? Só o item 8 que eu fiquei na dúvida, se você lavou as mãos paramentosa. Acho que sim. Tá. Aqui tem alguns exames, que é o sinal de Nossa, Romans. verdade. Como que é esse exame? Vocês sabem falar para mim como que é o sinal do Romans? Porque tá Lá cobrando no semiologia exame também. físico, lá no exame físico dela estava positivo, né? Aqui no. Fala aqui, ó. Alguém sabe como que é esse sinal de Romans? Dolorosa palpação de panturrilha e a dorsiflexão do pé. É a dorsiflexão do pé, né? A do Romans é isso aqui, ó. Você vai fazer aqui tá o pé. Na hora que você faz a dorsiflexão, o paciente sente a dor. Esse aqui é o sinal de Romans. Positivo quando ele sente dor. Dor a dorsiflexão. O sinal de Bancroft, vamos imaginar que aqui é a panturrilha. Deixa eu desligar aqui. Vamos imaginar que aqui é a panturrilha. Você pega a panturrilha, no que você apalpa ela sobre a parte do osso, o paciente vai sentir dor. Então, você vai fazer uma compressão, né? Esse é o Bancroft. Positivo quando o paciente sente dor. É importante essa semiologia, porque o Revalida gosta também de cobrar e está cada vez mais cobrando semiologia, né? Então, por exemplo, sinal de Romans, dor a dorsiflexão, positivo quando dói. Bancroft é dor no passamento da panturrilha. Você faz uma compressão nela, o paciente vai referir dor. Tem o sinal da bandeira, que é a alteração da coloração da pele, igual está aí no exame que vocês viram, é uma simetria de cor, mais edemaciada, mais rosada, que é o sinal da bandeira, tá? Isso daí. Então, são 3 sinais semiológicos que você investiga no paciente com trombose venosa profunda, tá?
Não é necessário ter eles, né? Então, não é porque não tem que você vai descartar TVP. Do mesmo jeito que ele não é 100% fidedigno para ele. Por isso que tem toda a anamnese, tem toda a questão para vocês, porque às vezes isso aí é pegadinha, tá? Ah, não tem sinais semiológicos positivos, então não vou excluir, não excluir, tá? Isso aí é muita pegadinha. Pode dar tudo negativo e o paciente ter um TVP, tá? Então, aqui tá os grandes sinais aqui da semiologia, tá? Importante para vocês pegar, que é um tema que pode cair, né? Um tema forte, né? Sinal do Romas, sinal da bandeira e o sinal de Bancroft, certo? Nos exames, não tinha para eu te liberar, mas você foi muito bem. Você pediu hemograma, você pediu a glicemia, marcadores. Acho que eu não pedi glicemia nem ionograma, doutor. Certo. Fica parcial. O dedímero, ele é outro. Eu vou falar um pouco dele, vou só complementar com o finalzinho agora com o TEP, mas o dedímero, ele ajuda e ao mesmo tempo ele não ajuda, assim, ele não dá o diagnóstico, ele só ajuda você a continuar na sua pesquisa, tá? Mas é um exame de se pedir, principalmente no TEP, tá? Você pediu o hemograma, né, os marcadores de inflamação, coagulograma é bem importante também, patograma, solicitou ultrassonografia de um membro inferior, tá? Tem que falar nome e sobrenome, tá? Do exame. Por exemplo, se você falar, solicitou ecodoppler, mas da onde? Entende? Uhum. Você não vai ganhar ponto. Você tem que falar, solicito um ecodoppler do membro inferior, porque você está deixando a vaga, e o pessoal do INEP não quer saber, eles vão falar lá, só falou ecodoppler, não falou da onde. E aí não tem nem recurso que te ajude, entendeu? Certo. Vamos lá. Diagnóstico de trombose venosa profunda. A anticoagulação oral, ela vai muito bem, principalmente os novos anticoagulantes, como rivaroxabana, xarelto, entre outros, né? Antigamente, se usava muito a varfarina, só que ela tem um pior desfecho em fator de coagulação, né? Então, você tem que ficar controlando muito o INR do paciente, antes de iniciar, depois, e muitas das vezes o paciente não faz uma adesão adequada, né, da varfarina, ela precipita muito com o fator de coagulação, um medicamento, assim, que tem mais complicações de fator de risco para sangramento, no paciente para outras causas, paciente idoso, por exemplo, maiores riscos de causar AVC hemorrágico, né, hematoma subdural, então eles foi tirando, né, para adicionar os novos anticoagulantes orais, né, xarelto, rivaroxabana, tá, que foi justamente o que você falou. E não tem esse controle todo de ficar fazendo INR e tudo mais. Se controla, mas não é igual, por exemplo, da varfarina, que você tem que ficar controlando sempre, sempre, sempre o INR dela, tá? Muito bem. Você falou aqui, ó, pode ver os anticoagulantes orais, os novos, né? Rivaroxabana, pixabana. E a heparina simples vai usar sim ou sim no paciente com trombose venosa profunda. No TEP também vai usar ela, tá? Você só não falou os 3 meses, né? Não, acho que não. Tá, beleza. Orientar a não ficar em repouso total, ter que levar o membro. E a meia compressiva, certo? Certo, doutor. Bom, agora, só para pegar o Doutor, gancho. licença. No 9, faltou marcar, senão não computa o checklist. Claro, bora lá. Você não colocou, né? Não. Tá. Agora, só para completar, vamos supor que você tem a clínica do trombo, e aí esse trombo foi lá para o pulmão. Você já tem um TVP, e aí vamos completar, quero fazer com vocês aí isso daí, né? Todo mundo. Qual exames você pede para o paciente? O paciente tem já o TVP e esse trombo foi lá para o pulmão. Você suspeita de um tromboembolismo pulmonar. E aí você tem os exames para você solicitar. Quais exames que você solicita? Vamos lá. Tem algum antes da angiotomografia. A angiotomografia, ela não é o primeiro exame. Ecografia transtorácica? Ó, também. A ecografia, ela vai muito bem. Principalmente que no tromboembolismo pulmonar, você tem aumento do ventrículo direito, aumento de VD, né? Muito bem, era um dos exames que ajuda. Paciente com tromboembolismo pulmonar, só para dar uma deixa aqui,
Por mais que você suspeite da clínica, tem que pedir um eletrocardiograma, a primeira coisa. Por quê? Tem outras causas de dor torácica, potenciais gravidade. Dissecção de aorta, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar. É raro, mas pode acontecer tamponamento cardíaco, tá? Então, pode acontecer. Então, você tem que excluir outras causas de dor torácica, tá? Por mais que você saiba, é um TEP, mas você não vai chegar falando já tratar com o TEP, você tem que tratar como outras alterações. Essa alteração aí, que o Guilherme falou, né? Ela é uma alteração que pode acontecer no TEP, só que assim, a dica, paciente com tromboembolismo pulmonar, ele vai ter uma taquicardia sinusal. A alteração S1Q3, ela pode acontecer, só que ela acontece em 20% dos casos, tá? Taque sinusal é a clássica, pode acontecer sim esse S1QT3, né, que é SV1, em D1, perdão, e Q3 e T3 lá em D3, tá? Pode acontecer, né? Mas geralmente eles vêm com ataque sinusal. Às vezes, se a pessoa tem dúvida no eletro, é ataque sinusal. É muito difícil ter uma fibrilação, ter o ritmo que não está em sinusal, associado ao tromboembolismo pulmonar. Então, vocês sempre peçam o eletro do paciente. Geralmente, 90% das vezes, vai ter ali uma ataque sinusal acompanhada, tá? Antes de você pedir a angiotomografia, você tem aquele critério de Wells, que foi o que a Stephanie falou. Esse daí é um valor pré-teste, né? O critério de Wells é um pré-teste. Então, ele é um score que serve para te ajudar na suspeita de TEP. E aí que entra, por exemplo, o dímero D, né? O dímero D, ele não é um exame que dá diagnóstico de TEP, ele serve apenas para excluir. Então, é importante você decorar o nota de corte. O corte dele é 500, tá? A gasometria arterial também, ótimo. Paciente com o dedímero mais que 500, está aumentado. Então, você vai continuar essa investigação, tá? Que se o dedímero está aumentado, você continua a investigação, você não fecha o diagnóstico. Aí entra a angiotomografia, tá? Não é tomografia de tórax, é angiotomo, porque, não sei se vocês viram as lives anteriores, a angio é quando eu quero ver o vaso, e eu preciso ver o vaso. E qual que é a alteração que eu encontro? O jeito que você fala. Se você não entender de imagem, falha de preenchimento arterial. Já era. Essa é o que vai matar. Se cair na questão, você fala falha de preenchimento arterial. Por quê? O contraste, né, ele deixa o sangue hiperdenso, ele não vai passar nos vasos, por causa que tem um trombo ali, né, ocluindo, seja na pulmonar direita, esquerda, né? Então você vai falar falha de preenchimento arterial na angiotomo. Tipo, às vezes ele vai falar assim, olha para a câmera e fala o diagnóstico. Você já vai falar. Se você tiver na suspeita, você complementa com essa frase. Não tem, assim, um termo mais técnico do que isso. É um termo até mais fácil de vocês lembrar. Taquicardia sinusal também. É o que muitas das vezes vai vir. Então, o dedímero, o que é uma pegadinha dele? Paciente com mais de 50 anos, fisiologicamente, ele tem um dedímero já alto. Neoplasia causa dedímero alto. Algumas infecções causam dedímero alto. Então, por isso que ele não fecha o diagnóstico de TEP. Então, eu vou deixar ali, vou colocar lá no WhatsApp para vocês, o dedímero, o cálculo, a nota de corte é 500. Se o paciente, por exemplo, tem mais de 50 anos, você multiplica por 10. Então, por exemplo, se um paciente tem 60 anos, então eu vou multiplicar por 10. Um dedímero de 600, no paciente de 60 anos, está normal. Passou disso, não está normal. 700, 800, não está normal. Agora, um dedímero de 600 no paciente de 40 anos está aumentado, entende? Então, tem essa diferença aí sobre dedímero. E a partir dele, você vai pedir a angiotomografia. Nunca pode pedir de uma vez, porque o Revalida está cobrando checklist negativo também, para condutas. Eu mesmo quebrei nessa. De às vezes você vai pedir uma conduta e aí ele vai, dar inadequado se você pedir tal exame. Ele faz parte do rastreio. Só que por isso que tem o critério de Wells. De 2 a 4 moderado, a gente complementa com angiotomo, tá? Se o dedímero se pegar e ver o negativo, já era, não é TEP. Você não precisa ficar pedindo angiotomo, você não precisa fazer exames complementares. Então, essa é a deixa, é a grande pegadinha, tá? Sobre TEP. Que às vezes, deu negativo, mas eu vou pedir uma angiotomo. E aí, no que você pediu, você pode acabar levando um inadequado, porque você pediu um exame que não era para pedir, tá? Então, tem essa deixa aí no TEP, tá bom? E você só faz fibrinolítico se o paciente estiver instável. Hipotensão, se o paciente tiver
a taquicardia vai estar presente, mas se ele tiver hipertensão, rebaixamento do nível de consciência, né, já apresentar instabilidade, aí você tem como fazer o alteplase. Não pode fazer em qualquer paciente, tá? Também outra pegadinha, que às vezes você fala, não, vou dar fibrinolítico. Não, peraí, meu paciente está instável, porque se você fizer o fibrinolítico num paciente que não está instável, você pode causar mais malefício que benefício, entende? Então, tem critérios para você fazer o trombolítico. A anticoagulação vai entrar sempre, heparina e inoxaparina, sempre vai entrar, né? Dose de ataque e as doses de manutenção que você vai fazer endovenosa. E depois os medicamentos orais, mas não pode chegar e falar, não, vou fazer uma trombólise. Às vezes o paciente está lá com os sinais vitais estáveis, e aí você perdeu o ponto, matou o paciente na vida real, praticamente. Então, tem essas dicas aí sobre o tromboembolismo pulmonar. Gasometria arterial também, porque o paciente que está com TEP, lembra que ele é um choque obstrutivo. Então, o paciente, ele lava CO2, tá? Então, você vai ter uma alcalose respiratória nesse caso, tá? O paciente vai lavar CO2, ele vai respirar e hiperventilar. Então, ele vai lavar todo o CO2, então você tem uma alcalose respiratória. É que eu dou essa dica que às vezes o pessoal fala, meu, não sei nada de gaso, não sei nada de eletro, não sei de angiotomo. Mas, de acordo com a clínica, esse é o sinal que vai estar. Não vai ter uma acidose respiratória no TEP, isso é fato. Não vai ter, muito difícil, não vai ter alteração metabólica, né, no caso para bicarbonato, vai ter respiratória. Então, às vezes, se você tem dúvida, bate uma tela que vai ser alcalose respiratória. Eletrocardiograma, não sei o que é um ataque sinusal, sabe? Matou, porque é o diagnóstico, é o certo, na verdade, né? Se você for no raciocínio do TEP. Como esse paciente já tinha, por exemplo, histórico de TVP, já entra como 3 direto no critério de Wells. Então, você já pediu uma angiotomo junto com o dedímero, porque ele já pontua 3, tá? Então, de TEP, alguém tem alguma dúvida? Ou de TVP? A gente vai fazer outro checklist. Pode ligar o microfone, quem tiver dúvida ou quem quiser perguntar alguma coisa. E pode ter no ecocardiograma, igual os colegas falou, aumento de ventrículo direito. Tem uma sobrecarga de ventrículo direito, né? Então, beira-leito, muitas das vezes se faz o eco também. Ele faz parte do exame, tá? Da anamnese do quadro clínico, o eco trans, ele vai fazer parte também, tá? Alguém tem alguma dúvida? Sobre BNP, proBNP, troponinas, isso a gente só pede no TEP se o paciente tiver esse signo de instabilidade, não? Assim, é Para importante analisar. pedir. Por que é importante pedir? Porque você tem que diferenciar outros tipos de doutorácica. A doutorácica é um contexto, né, que você vai separando ela. Pode ser a cardíaca e não cardíaca, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, né? Mas, geralmente, você vai pedir os exames de imagem primeiro, como um eletrocardiograma. Você viu que não tem ali elevação de ST nem nada, geralmente, se está num ritmo de arritmia, é muito difícil que vai ter um infarto. Mas, assim, você não vai perder ponto de você pedir, porque ele vai fazer parte também de outras causas de dor torácica, entende? Você não vai perder ponto. O dedímero tem que estar presente a troponina, com certeza. Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Eu. Boa noite. Eu gostaria de saber se está adequado pedir, além do eletrocardiograma, já pedir o eco transtorácico e aí, a depender do dedímero, solicitar o GTC. Ou não, porque no transtorácico vai sair o TEP, certo? Não. O transtorácico, ele serve para ver sobrecarga de ventrículo direito. Nada? Ele não vê o TEP, na verdade, ele vê sobrecarga porque ele não vê dentro, ele não vê o vaso, ele vê a estrutura, a câmera. Entendi. Entendeu? Tem, não sei se foi O... o TEP que eu vi, tem um TEP, tem o eco transtorácico e na mesma Ah, quando sim, esse tem daí. uma GTC. Isso mesmo. Tem um PEP exatamente. Ele tem uma anjo-TC junto com o transtorácico, mas isso confunde. Ali que Tá, você vê a falha do preenchimento é uma anjo-TC. mesmo. E que você vê a janela do mediastino. E no eco você vê a câmera, você não consegue ver os vasos. Mas o que você vê no eco? O que você procura? Sobrecarga, no caso de VD, né? Você vê o ventrículo direito dilatado. Ele causa, no caso, ele é uma das causas de cor pulmonar, por exemplo, né? Aumento Sim. do átrio também. Então, o eco serve para você ver a sobrecarga do ventrículo direito. Só que nem sempre, às vezes, se for muito agudo, o paciente não vai ter, às vezes, alteração ali na hora, mas
pede porque não vai tirar ponto. É mais fácil você pontuar, Tá, entendi. né? É mais fácil Eu você pontuar. eu lembrei que é uma foto do anjo descendo mesmo. Exato. Tava junto, exatamente, tá junto. Até Sim. confunde, né? É até importante você perguntar isso, que às vezes a pessoa vê lá e fala, não, eu vou ver a alteração de falha de preenchimento no eco. Não vai, você vai ver na angiotomografia, que é a janela mediastínica, não é a janela torácica. Ótimo, Porque muito se você, obrigada. igual eu falei, se você falar, solicita uma tomografia de tórax, você não vai ver vaso lá. Então, não Aham, conta. Tem que ser legal. angiotomo. E do dedímero é o que eu falei, né? Se, por exemplo, se o paciente tem a suspeita, né? Depois eu vou mostrar uma tabela para vocês também, que é a tabela do PEC. O PEC é a chance do paciente ter TVP. São 8 perguntas. Se for não para todas, você não faz exame nenhum, porque o paciente não tem nem trombo venosa profunda e nem TEP, tá? Então são 8 perguntas que você faz para o paciente, né? Então você não pede dedímero, não pede nada. Você fala, não, esse paciente não tem TVP, né? Tem uma escala, eu vou mandar para vocês também, né? Mas assim, se você pediu dedímero, vê aumentado, não fecha o diagnóstico, você complementa com a angio-TC. Veio negativo, não é TEP. Menos que 500. Por isso que é importante você saber a nota de corte, que não vai vir positivo ou negativo, vai vir valor de corte, entendeu? Ok, obrigada. Nada. Alguém tem outra pergunta? Alguém perguntou alguma coisa? Antes da gente ir para o próximo checklist? Alguém tinha perguntado algo. Deixa eu ver aqui nas. Alguém poderia repetir sobre a trombólise? Sim, a trombólise é o seguinte: a gente só vai fazer ela com o paciente instável, né? O que seria instabilidade? Falando de dor torácica, né? Paciente com síncope, meio que a mesma significado para uma paciente que tem uma arritmia, né? Que é os 4D de estabilidade, 5D. Paciente que tem uma arritmia instável, taxupra ou um flutter, enfim. É a dispneia, né? A dor torácica, a rebaixamento do nível de consciência, hipotensão principalmente ou desmaio, né, síncope. Então, isso daí são os critérios de instabilidade. Né? A taquicardia é um fator que vai acontecer por um mecanismo mesmo de compensação. Ele não entra como instabilidade. A instabilidade, nesse caso, entra hipotensão, o paciente rebaixar, desmaiar, né, muita dor, aí você já entra como instabilidade, alterações hemodinâmica mesmo, né? Então, aí, trombólise geralmente faz o alteplase ou a tenecteplase. Geralmente a tenecteplase é ainda mais que a alteplase eles fazem, no caso de TEP, tá? E Certo. nesse caso a gente pensaria em um tromboembolismo pulmonar massivo, não? Maciço Como você só já vai tem saber, critério de instabilidade hemodinâmica. perfeito. Ele também geralmente está mais relacionado com maciço, tá? E geralmente quando ele é bilateral, pega as duas artérias, ele tá, que é aquele TEP a cavaleira, ele pega bilateral, aí geralmente é o maciço, mas geralmente o maciço é o que causa instabilidade, perfeita colocação, muito Mas bem, o muito bem. maciço não deveria estar relacionado à disfunção do ventrículo direito? Também. É porque assim, você só vai. Por isso que você precisa saber se o paciente é maciço, se é aquele a cavaleira, se é o bilateral, justamente por causa disso, né? Ele também ajuda a fechar o diagnóstico. Ele também ajuda a ir no raciocínio mesmo. Mas independente, a instabilidade é o que vai fazer você trombolizar o paciente. Que às vezes não é maciço, mas o paciente está numa região ali que travou tudo, ocluiu tudo. Aí precisa fazer a trombólise igual, tá? Mas aí o seu raciocínio é muito bem. Quem quer fazer o próximo checklist? Ah, tá. A trombólise, sim, ela tem que ser, na verdade, até as próximas 6 a 12 horas, geralmente. O mais breve possível. Vamos fazer mais um checklist. Oi, Stephanie, obrigado por fazer o checklist aí. Parabéns, viu? Você foi muito bem. Obrigada, doutor, pela oportunidade, tá? Que isso, imagina. Valeu. Quem quer fazer o próximo checklist aí? Quem se candidata aí? Alguém quer fazer? Só levantar a mão aí, viu?
Ô, Stephanie, acho que você vai ter que fazer de novo se ninguém levantar a mão, viu? Vamos, gente. Aqui tudo. Agora é a hora da gente aprender juntos e não ter vergonha, fazer junto, porque lá no dia é um pouco tenso, né? Botando na mesa não, mas são 4 pessoas com a câmera na sua cara, entendeu? Então, se você já quebra esse gelo, já melhora bastante. Eu tenho vontade, só que eu nunca pratiquei um checklist ainda. Você, Tem assim, 2 semanas mais ou menos que eu comprei o. você já é assinante? Sim, eu penso. Não, vamos fazer junto, cara. A gente tá aqui para aprender junto. Você se candidata a fazer? Sem pressão, hein? Só se sentir à vontade. Tentaria. Não sei como eu vou me sair, Não, mas a gente tá aqui para aprender junto. mas Fica tranquilo, a gente tá aqui para aprender já junto, que, já tá? que ninguém se postula, vamos lá. Você Quem vai passar vergonha comigo? Não, que isso, pô. A gente vai fazer junto aqui. Você já é assinante, então, da plataforma, né? Sim. Como que tá seu nome aqui? Murilo Ramalho. Se não é Murilo Ramalho, é Lilo Ramalho. Deve estar como e-mail. Murilo Ramalho, né? Isso. Tá. Vou escolher aqui um tema, tá? Doutor Diego, Hum. é a segunda vez que eu me candidato a participar de checklist assim, em grupo, sabe? Porque no dia da minha prova, uma das coisas que mais me atrapalhou foi o nervosismo mesmo. E eu senti assim o coração lá na garganta. Então, agora minha voz chega a estar trêmula, né? Eu Não, tava mas você ali foi muito bem. no sofá, né, escutando a live, e eu ficava, ai meu Deus, vou, não vou, vou, não vou. Porque Não, você tá de a parabéns. gente fica com esse nervoso, sabe? Então, assim, não tem que ter, tem que tentar, porque no dia da prova é muita pressão. É porque E o que aqui, acontece? O que eu falo pro pessoal de dica? Eu treino com. Tem uns colegas fixos, mas a grande maioria das vezes eu treino com pessoas que eu nunca vi na vida. Todo dia eu mando lá se alguém quer treinar. Eu faço questão de treinar com uma pessoa que eu nunca treinei, porque a gente pega o jeito, às vezes, daquela pessoa, ou você quebra o gelo. Você tem que conhecer outras pessoas, porque enquanto você treina só com amigo, você praticamente fica na zona de conforto. Porque assim, eu não vou ter vergonha de treinar com meus amigos, com a minha amiga, com meu colega, que estudou comigo, ou namorados, ou irmãos, enfim. Agora você treina com a pessoa que você nunca viu, né? Quando você treina com a pessoa que você nunca viu, aí já é diferente. Você fala, você pensa às vezes, pô, e se eu falar errado? Mas não tem que pensar assim, sabe? Porque lá no dia você vai chegar diferente. Não vai ser algo tão novo. Porque se você treinar só com o conhecido, o dia da prova, você vai ver aquelas pessoas, você pode saber o que for, mas na cabeça você fica, às vezes, com vergonha, dá um branco, sabe? Aconteceu mais um pouco. Eu treinei com várias pessoas, só que eu fiquei um pouco nervoso. Eu cometi erros, né? Tipo, igual eu falei. Qual que era meu erro? Já saber o diagnóstico de cara e pular a etapa. Eu falei, nossa, faltou. Eu fiquei com 65,6, a nota de. Não, 65,7, a nota de corte era 116,1. Então, assim, no início eu trabalhei bastante, né? Então é importante a gente ter acesso aos nossos vídeos para a gente estar melhorando, tá? Mas é isso que você falou, parabéns aí. E também é muito conteúdo, ninguém vai saber 100% dos conteúdos. Está na Exato, mente o tempo todo. claro. Eu estou digitando aqui, Murilo. Vou mandar aqui o código para você estar acompanhando também. Você consegue compartilhar a tela? E pode ser, não tem problema. Beleza. Ó, eu mandei aqui no grupo, tá? Tá, vou abrir lá. Qual grupo foi? Perdão, no grupo, Aqui fui no início, chat, né? perdão. Está. Deixa eu abrir aqui. Me fala, pode Eu começar? tenho que colocar o código, né? Não, aqui já apareceu. Você consegue compartilhar para a galera aí, por gentileza? Eu acho que o Murilo não viu que tá no chat, o link. Não, aqui já apareceu quem entrou. Eu entrei, só que aí agora eu tenho que pegar esse código aqui e abrir o caso clínico aqui, né? Não, eu vou colocar preparar.
Ó, vê se aparece aí para você. Ah, não. Entrou aqui uma outra pessoa. Geisa. Espera aí. Ó, vamos lá. Doutor, você consegue mandar o link no chat e não o código? Vou mandar aqui. Só um minutinho, tá? Manda o link que Uhum. abre direto. Só um minutinho que eu vou mandar aqui, tá? Inspira e expira. Inspira e expira. Vamos lá. Confirma para mim, por favor, se foi. Sim, já abri direto no caso clínico. Tá ótimo. Então, peraí. Compartilha a minha tela. Por favor. Vê se aparece aí. Doutor, você mandou o link da estação. Não o link não. para ele participar. Perdão. Correto. Agora que eu vi. Obrigado por essa correção aí. Peraí. Só um minutinho, tá? Aí tá. Perdão. Deixa eu arrumar aqui. É que tem várias janelas abertas. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui. Murilo. É Murilo o quê, perdão? Ramalho. Tá. Só um minutinho, tá gerando um código aqui, tá? Copiar o link. Tranquilo, doutor. A gente já entra. Quando a gente vai dar live, acontece tudo. Cai a internet, o computador fica lento de repente, acontece de tudo. A gente entende. Entende, né? Muito obrigado. Ô, Murilo, Oi. eu posso digitar, não tá indo o código, eu posso mandar para você. Na verdade, perdão, o link não tá indo, eu posso mandar o código novamente? Manda o código. Ah, isso aqui agora. Beleza. É porque eu não tô conseguindo gerar aqui, não sei se é um erro. Beleza. Agora. Vou mandar aqui no chat. Mandei.
Deixa eu ver se... Agora, como eu tô recente na plataforma, o código eu tenho que colocar ele aonde mesmo? Você vai entrar. 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 Você vai entrar e aí você coloca aí. E se aparece. Ah, tá, entrar. Apareceu? Ali, buscar. Apareceu, área cirurgia. Boa. Iniciar. Aí. Ah, deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar. Aguardando. Eu acho que eu sei o que está acontecendo. Mais alguém tentou entrar. Peraí, deixa eu pegar outro aqui. Então, acho que mais alguém. Tá duas pessoas tentando entrar aqui. Stephanie Brandão. Tá aqui ainda. Peraí. Vamos resolver isso aqui. Tá aparecendo para você carregando aí? Tem duas Não. pessoas tentando entrar, Murilo. Peraí, rapidinho, a gente vai resolver isso aqui. Murilo. Só um momento. Eu acho que agora vai, Murilo. Consegue tentar entrar de novo, por favor? É que tinha duas pessoas tentando entrar aqui, cara. Eu mandei um novo código. Achei, aí, finalmente. Bora começar então. Bora lá. Aí, abri meu microfone, o coração batendo a mil. Relaxa, vai dar certo. A gente vai discutir um caso legal. Oi, meu nome é Murilo. Enfim. Local de atuação, unidade de atenção secundária, ambulatorial e hospitalar.
Unidade possui aparelho para radiografia, FAST, tomografia computadorizada, laboratório de análises clínicas, leito de internação. Não há demais médicos especialistas ou subespecialistas no plantão. Você é o único médico de plantão em unidade de pronto atendimento e irá atender uma vítima de atropelamento. Informações do resgate. Paciente se chama Beatriz, tem 27 anos, acidente. O acidente aconteceu há aproximadamente 40 minutos, segundo as testemunhas. Foi um atropelamento fora da faixa de pedestre, colisão lateral de um carro de porte médio a uma velocidade de 40 km. Foi realizado todo o suporte em cena, a paciente encontra-se em regular estado geral, consciente, queixando-se de muita dor no quadril. Tá, sinais vitais no momento do resgate, PA 180, frequência 105, frequência respiratória 18, temperatura 36,2, saturação 97, área ambiente. Atenção, não é necessário realizar anamnese. Bem. Tarefas. Realizar atendimento inicial e estabilização do paciente de acordo aos procedimentos autuados da TLS, identificar alterações do exame físico, estabelecer e comunicar a hipótese diagnóstica do quadro, solicitar exames complementares, se necessário, descrevendo os achados, verbalizar o exame complementar necessário para a confirmação diagnóstica, propor conduta terapêutica imediata e definitiva. Atenção, caso julgue necessário realizar exame físico, verbalize o paciente simulando, não deverá tocar, no paciente. Tá, sempre iniciar com a apresentação, né? Uhum. Oi, meu nome é Murilo, sou médico de plantão, que vai estar realizando o atendimento, sendo que não necessitaria realizar a anamnese da paciente, né? Olá, Tá. doutor. Eu me chamo Beatriz. Nossa, doutor, não acredito que isso aconteceu comigo. Sempre atravessei na faixa de pedestre. Justamente hoje, me descuidei. Está doendo muito meu quadril, doutor. Não consigo nem mexer. Me ajuda, pelo amor de Deus, doutor. Eu fui atropelada. Beatriz, você sabe onde você está? Vê no script. Tá. Realiza a TLS. Tá. Via aérea. Então, a paciente está verbalizando, verbaliza, a paciente está com colar cervical. Liberar para você, tá? Ok. A paciente verbaliza, então a paciente tem via aérea pérvia, permeável. Pode continuar. Bem. O paciente tem a via aérea permeável, ele deveria saber se está em uma prancha rígida, tem colar cervical, está mobilizada corretamente. Tem dor no pescoço, Beatriz? Não consta. Não consta. Bem, via aérea pérvia, passaria para o B, né? A respiração da paciente. Eu queria realizar a inspeção, a auscultação pulmonar, a frequência respiratória da paciente 18, tem uma saturação de 97, expande bem o tórax. Liberado, doutor. É que eu não consigo ver aqui. Não aparece para mim. Vê agora. Peraí, só um minutinho. Ó, o B inspeção torácica. Tórax simétrico, sem presença de cicatriz ou abalamento ou retrações, tá? Número vesicular presente, bilateral, não tem alteração no tórax, tá? Ok. Então, a gente passaria para o C. O exame cardiovascular, frequência cardíaca, pressão arterial. A paciente tem algum sangrado visível? Vou liberar o C para você, só um minutinho. Doutor, aqui não está aparecendo para mim. O que você está liberando, nada está aparecendo. Eu vou estar falando para você, porque a internet está dando... Tá? Ó, vê que aí não desce, não aparece na tela que eu estou compartilhando. E agora? Vê se aparece para você, por favor. Aê! Agora sim. O B. Tá. Inspeção C, abdominal. Abdominal, escutação, dolor, pelvis, instabilidade, dor, instabilidade da compressão, exame uretral, ausência de sangramento no meio uretral.
Toque retal, tônus preservado, presença de fezes na ampola retal, sem sinais de sangramento fértil, presença de líquido em janela suprapública, demais janela sem alteração. Eu queria realizar também, ou seja, ABC, do instabilidade à compressão, ela tem uma instabilidade pélvica, ela apresenta também uma tendência à hipotensão e uma frequência cardíaca elevada, ela não estaria em um choque de 3º grau, mas ela provavelmente pode estar seguindo por aí, né, entrando em choque. Perfeito. Provavelmente por uma de pelvis é instabilidade pélvica. Perfeito. O E, O E? perdão, o D, a paciente está lúcida, está vígida, está orientada em tempo, espaço, responde de maneira coerente, então ela estaria com Glasgow de 15 para 15. Continua orientada, ouvido sendo ordem, pupilas oculares e fotorreagentes. A gente, nesse caso, já vendo que a paciente tem uma estabilidade pélvica, deveria colocar um cinto pélvico para a estabilidade da pelvis e evitar que, se tem uma hemorragia aí, siga dessangrando a paciente. Perfeito. O E, a gente deveria, a exposição da paciente, tirar, ou seja, expor todo o corpo da paciente, mobilizar um pouco para ver as costas, ver se não tem nenhuma lesão, membros superiores, inferiores, tórax, abdômen, pelvis. E também, por outro lado, a gente deveria colocar uma manta térmica na paciente, controlar a temperatura ambiental para evitar a hipotermia. Escoriações leves em tronco e membro superior direito. Encurtamento e rotação interna. Encurtamento e rotação interna do membro inferior direito. Ela pode ter uma luxação de membro inferior, porque está acortado e rotado para dentro. Perfeito. Nesse caso, nessa paciente também, a gente deveria... ABCDE. Exames complementares. Eu pediria a essa paciente uma ecografia, um ecofest, dos 4 quadrantes, as ventanas. Pediria também uma radiografia de pelvis e também uma radiografia de Liberado, doutor. Ok. Ela tem uma fratura de pelvis. Não está luxada, as cadeiras inferiores. Mas provavelmente essa rotação é pela mesma fratura. Não se vê o queixo, não, o pescoço do fêmur, para poder ver se não tem uma fratura média, né? Tá. Se imobiliza a paciente. Eu quero pedir também exames laboratoriais, hemograma, glicemia, ionograma, ureia, creatinina, reativos de fase aguda, PCR, VHS. Eu também tenho que pedir a essa paciente tipagem sanguínea, porque se necessita hemoderivado, avisar o banco de sangue também, que a gente tem uma paciente politraumatizada. Muito bem. Vou liberar aqui para o senhor. Tá, hemoglobina 13, tá bem, hematocrito 40, um pouco, tá, dentro do padrão. Plaquetas, tipagem sanguínea O positivo, glicemia 105, a estado ácido base, sem alteração, gasometria sem alteração. Tá, para confirmar o diagnóstico, a gente já fez, né? Realizou uma radiografia, mas o exame físico comprovou que ela tem uma fratura de bacia. A conduta imediata que a gente deverá fazer é imobilização pélvica com o cinto pélvico. Se não tem o cinto, pode pegar um lençol ou uma atadura, se é o que tenha plantão para fechar essa pelvis e evitar que siga sangrando. A gente vai também colocar 2 monitorização constante dos signos vitais. Não necessita oxigenação, porque a via aérea está pérvia. A gente vai fazer... Vamos manter mais 2 minutos, que teve esse delay aí na internet. Pode continuar, vamos colocar mais 2 minutos. A gente vai administrar essa paciente
vai colocar duas vias calibrosas com gel Uhum. entre 18 a 14. A gente vai realizar analgesia para a paciente. A gente Uhum. pode administrar ácido tranexâmico também à paciente para diminuir um pouco a hemorragia, para o controle da hemorragia, avisar o banco de sangue, deixar reservado e pedir a derivação da paciente para um centro de maior complexidade, porque ela necessita ser evaluada pelo ortopedista, né? Certo, doutor. Tem mais 1 minuto e meio, tá? Analgesia, eu acho que é isso. Tem mais 1 minuto e meio. Ó, tem uma pergunta, doutor. A paciente está hemodinamicamente bem? Ela precisa de cirurgia? Quais são os riscos se caso ela não operar? Ela está hemodinamicamente estável ainda. Ela precisa Uhum. de cirurgia, porque precisa estabilizar a pelvis, e os riscos, se ela não operar, é que ela entre em um choque hipovolêmico e tem uma falha multiorgânica e pode chegar à morte, né? Certo, doutor. O choque hipovolêmico. Tá. Alguma Mais outra 40 dúvida? segundos. Mais 40 Alguma segundos. dúvida? A paciente tem alguma dúvida? Mais 40 segundos. Não tem nenhuma dúvida a paciente? Então, Não vou tem. pedir o translado para ela. Uhum. Certo. Finalizamos aqui, tá? Vou liberar aqui, tá bom? Ok. Primeiramente, parabéns, cara. Obrigado aí por participar. Muito bem. Né? Desse Nervoso. jeito mesmo. Você conduziu bem. A gente vai só entrar em detalhes aqui, mas você foi muito bem, Ok. Murilo. Obrigado e parabéns, cara. Ó, vou dar umas Obrigado. dicas para você. Uhum. Assim, no cenário de atuação, quando você fala só um minutinho, eu vou ler meu card, você bate o olho, você vê primeiramente onde você está. Por exemplo, se eu estou Uhum. numa atenção primária, não tenho tomografia, não tenho Ok. centro cirúrgico. Então, qualquer BO assim, digamos, a grosso modo, eu vou transferir o paciente, né? Uhum. Aí você vê onde você está. Estou numa atenção secundária ou terciária. Beleza. Outra coisa, você bate o olho, não precisa ler tudo, cara, porque senão você perde 2 minutos só Tempo, né? lendo. E o INEP não vai te dar ponto de você ler o Verdade. cenário de atuação. É muito interessante você saber onde você está e você saber, peraí, deixa eu ver minha informação. Você entendeu? Mas não Uhum. ler tudo que tem, tudo que compõe, porque senão você perde muito tempo. E lá no Uhum. dia, 1 minuto é ouro, cara. 10 segundos é ouro, Uhum. tá? Uhum. E aí, assim, você foi muito bem. Mas é que eu vi que deu Eu 2 fiquei minutos. na cabeça aqui, tenho que Uhum. me paramentar e não falei da Então, paramentação. mas você foi muito bem. Só não fica lendo tanto tudo o que está escrito, que senão você vai perder 2, 3 Perde minutos tempo. só Uhum. lendo. E às vezes Uhum. uma anamnese demora muito, mas você foi muito bem, tá? Uhum. Ó, então, eu já liberei o Pepe aí, né? Vamos corrigir juntos aqui. Uhum. Certo. Paciente, vou dar uma dica para vocês. Às vezes, pode ser numa estação de hemorragia pós-parto, que já caiu. Não, tá para cair, na verdade, né? Quando você fala naquele choque index, né, que é um grau de choque, né, às vezes assusta. Você vê lá o valor da FC por pressão arterial, né? E é o que vai condizer se o paciente necessita de transfusão sanguínea ou ele necessita de transfusão maciça. Vou dar uma dica para vocês. Se a frequência cardíaca for maior que a pressão arterial sistólica, o paciente já tem um choque de grau maior que 2. Então já vai entrar sangue, tá? Isso aqui é uma dica que se pegar assim, às vezes você se assusta, tem que calcular, não sei, e agora, entendeu? Então, se você fala, frequência cardíaca maior que a sistólica, é choque 2 e já era, não tem mais papo, tá? Não tem como a frequência cardíaca ser maior que a pressão sistólica e não ter um choque no mínimo de 2, tá? Então, já é transfusão sanguínea, tá? Então, uma dica assim, pode, por exemplo, se quer uma hemorragia pós-parto, eles podem colocar lá um choque index ou qualquer outra estação de hemorragia digestiva alta também, por exemplo, não varicosa, né? Que varicosa você não pode dar volume paciente tanto. Então, se calcula o choque index, frequência cardíaca maior que pressão arterial sistólica, eu vou ter que transfundir meu paciente, tá? É uma dica aí, que aí você já mata. Se bateu o olho, pum. O Murilo, você solicitou sinais vitais de novo? Por mais que tenha lá, tem que pedir de novo, tá? Ok, eu solicitei. Você solicitou, né? Uhum. Tá. Ó, então o que a gente tem na paciente aqui? Ela estava com uma pressão arterial, já estava meio que... tá instável ainda,
tá? Nesse impresso 1 está instável ainda. Você falou o A muito bem, tá? Você tem que verbalizar, solicito o item A, mas você não pode falar só o item A. Você tem que falar o que você quer no A. Solicito o item A, né? Você falou certinho. Eu quero ver se a piada do meu paciente está pévia e se tem colar cervical e prancha rígida. Perfeito. Ótimo, ótima colocação. No item B, você também falou, né? Você tem que falar, eu solicito o item B, que é respiração, vou ver a simetria, a ausculta, né? Frequência respiratória, oximetria de pulso. Muito bem. Item C, você já emenda com o FAST. Você vai ver frequência cardíaca, pressão arterial, estabilidade de pelve, muito bem, né? Mais o FAST, né? Você vai buscar também foco de sangramento, tá? O item C. E aqui você vê, então, aqui a presença de equimose perineal, né? Isso daí é uma dica também. A grande maioria das fratura, né, de pelve ou em livro aberto está associada com fratura de uretra, tá? Então, pode muito bem cair no INEP, que como é uma coisa que casa muito, muitas vezes acontece, você verifica para contraindicar uma sonda vesical de demora, porque você vai perder ponto. É totalmente contraindicado passar uma sonda vesical de demora num paciente com fratura de uretra, tá? O exame que você faz é a uretrocistografia retrógrada e você faz uma cistostomia no paciente. Não pode passar a sonda vesical. Isso aí seria um checklist negativo, tá? Então, fratura de pelve, grande maioria tem essa correlação junto, tá bom? Ok. Então, você viu aqui, ó, abdômen indolor, pelve, dor, instabilidade e a compressão, né? É um dos sinais, né? Faltou uma coisa muito importante, ó, o exame uretal, ausência de sangue no meato uretral, toque retal, tônus preservado, presença de pés, e você esqueceu do toque retal. Foi, faltou toque retal. O FAST, você mandou muito bem, você pediu e aonde você encontra líquido livre, né? Que são as 4 janelas que você vê no FAST. Eu tinha falado na última live, não sei se a pessoa estava presente, às vezes o paciente chega confuso devido a uma perda volêmica. Um trauma de pelve é o trauma dos hemorrágicos que mais mata o paciente. É o pélvico. Lá comporta até 5 litros de sangue, né? Então, todo o sangue do paciente vai para lá. Então, é um trauma aí mortal. Então, às vezes o paciente chega agitado, confuso, desorientado, você não pode levar em consideração como Glasgow, o jeito que ele chegou. Você só vai ver o Glasgow no item D, tá? Porque confunde. Às vezes você vai lá e acha que o paciente está com Glasgow lá. Ah, o paciente está com Glasgow de 8 aqui, tá todo comatoso, tá confuso, e o cara tá chocando. E você vai entubar, não vai adiantar de nada, tá? Então é uma pegadinha também, assim, né? Você só vê o Glasgow com propriedade no item D. Porque no item D, se a via aérea tá pévia, ou tiver em pévia, eu vou entubar, vou oxigenar o cérebro. Se o problema tô com no B, tô com uma obstrução lá no pulmão, um hemotórax maciço, um pneumotórax hipertensivo, tá dando falta de oxigênio no cérebro, vou ficar confuso, agitado, vou resolver. No C tá sangrando, vou mandar volume. Então no D te dá propriedade para você realmente ver se o Glasgow é aquilo ou não, tá? Então no D que você vai dar o parâmetro, vai bater o martelo. O Glasgow do paciente é esse, tá bom? É uma dica também. Não tinha alteração no D, tá? Um 15 de 15, você mandou muito bem. No E, é onde você vê o encurtamento da rotação. Geralmente, fratura de pelve, ele tem uma rotação interna, ele fica com o membro encurtado, tá? Faltou um toque vaginal. Aí eu vou dar aqui, ó. O que você acha, vocês, né? Nesse toque vaginal, o que vocês entendem que aconteceu aí? Que tipo de fratura vocês classificariam? No item 9. O que vocês acham? No item 9 aí. Em livro aberto também pela radiografia, mas tem outro detalhe. Você deu toque retal ou vaginal e tem uma espícula óssea lá. O que a gente fala desse paciente? O que você acha, Murilo? Que eu acho que ele tem uma espícula óssea lá? No toque retal ou no vaginal? E provavelmente uma parte da bacia que ingressou ali. Então, aí o que a gente classifica? Que tipo de fratura a gente classifica, então? Ser exposta? Perfeito. Isso daí é uma pegadinha. É em livro aberto também, mas isso é uma pegadinha, tá?
Por Ou quê? seja, em livro aberto por conta de como está a pelvis diretamente Ó, aberta e exposta porque... não. Aqui não é livro aberto, é fratura de isquio. O livro aberto, a pelve se separa. Se separa. Até é por centímetro que a gente classifica livro aberto. Tá vendo que o anel pélvico tá junto? Uhum. Ó, dá uma olhada na radiografia, vocês. Clica na radiografia para todo mundo ver, por favor. Ó, é porque às vezes a gente pensa que é o livro aberto, que realmente acontece bastante, mas dá uma olhada. É. Clica, amplia ela, por favor, por gentileza. Tá vendo que tá junto? Então a gente não pode Uhum. falar que livro aberto. O que é um livro aberto que a gente fala? Ela tá assim, Ela separada, está separada. né? Ao olho nu, que a gente olha assim, a gente não vai medir, mas a gente já sabe que tem mais de 10, 15 centímetros mais ou menos. Até 10, vamos colocar aí, né, de distância. Então, essa é a fratura de livro aberto. Teve a separação, literalmente. Fratura de livro aberto é isso aqui, ó. Não é a fratura na pelve em si, como no isquio ou na região do acetábulo. É a fratura, literalmente, tá? Essa é o livro aberto. Essa que mata o paciente muito rápido, que sangra muito, que tem que estabilizar. Por que a gente estabiliza com a manta? Porque enquanto o paciente estiver assim, ele está sangrando. O osso instável sangra, não para de sangrar. Por isso que você faz a cinta pélvica, a manobra de Malte, né? A tração, né? O pé vai ficar desse jeito, né? Travado na região da crista ilíaca. Vamos passar o lençol, travar bem, porque a partir do momento que você estabiliza, para de sangrar. O osso ele fica estável, né? Ele sangra, mas não leva o paciente à morte, porque se você não estabilizar, o paciente morre em segundos, porque ele perde todos os sangue ali que tem no corpo, na do livro aberto. Mas tá vendo que tem um isquio? Olha bem o isquio quebrado, do lado esquerdo da radiografia. Tá vendo que tá faltando um pedacinho dele? Sim, aqui. Então, é aí que tá a fratura, tá? É uma pegadinha também. Você vê o livro aberto, a síntese pub, tá fechadinha aqui, não é livro aberto, tá? Tá separado, é livro aberto. Uhum. Certo. Então, aí no toque vaginal você vê espícula óssea. Se você viu o fragmento ósseo, você fala, ó, isso aqui é uma fratura exposta. Saiu o osso por contato externo. O osso saiu, né? Se ele passou para a vagina, ele está com contato com o meio ambiente. Isso é o conceito de fratura exposta. Nem sempre quando o osso está visível. Às vezes uma fratura que o osso... É quando atravessa a parte do atravessou a lado. pele e voltou, é exposto, tá? Não é tipo literalmente, não, o osso tem que estar para fora, não é, tá? Se ele teve contato com o meio ambiente, é exposto, tá bom? Então, nesse caso aí, faltou colocar um antibiótico para essa paciente. Perfeito, é isso que eu queria que você falasse, porque triplo antibiótico, né, geralmente metronidazol, ciprofloxacino, que você entra anaeróbico, oxacilina, tá, ou genta, geralmente é o que entra para esse paciente, né, metronidazol sim ou sim, né, a cipro ou genta ou oxa, tá? Certo. Agora um detalhe, paciente mulher, o que você esqueceu de perguntar? Data da última menstruação. Exame, vamos colocar exame. Pode ser também, é uma pergunta boa de fazer, mas exame. Aí, a HCG, medir a beta-HCG da paciente Perfeito, não laboratorial. pode esquecer, lembra que são duas vidas, tá? Mas eu tô na situação de cirurgia, mas a gente tem duas vidas, você entendeu? Vai sangrar muito mais, né? São duas vidas, então você tem que pedir o beta-HCG. Você não vai ficar perguntando coisa de ginecologia, né? Por exemplo, assim, relação sexual, blá, 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 mas é uma mulher numa estação, tem que pedir o beta-HCG, tá? E data da última menstruação, por exemplo, uma estação de abdômen agudo hemorrágico, tem que excluir que não é uma gravidez ectópica, né? Tem que excluir outras causas, tá? Então, beleza, vamos continuar nosso PEP agora. Acontece, paciente instável, grave, ou que seja, o paciente não está instável, mas é trauma, chegou de marca, leva ele para a sala vermelha. Quando você for na sala vermelha, igual caiu na nossa estação agora, 2024/2, que é a monitorização multiparamétrica, hidratação endovenosa e oxigenoterapia. Tanto que pontuou e o paciente falava que melhorava quando você verbalizava que ia dar hidratação, tá? 2 acessos calibrosos, muito bem, tá? E mandar volume, certo? Só que teve uma coisa, o paciente, ele tá estável, não independente, tem que manter ele na máscara de oxigênio, tá? É protocolo. Máscara de oxigênio para todo mundo. Depois, no segundo momento, você retira, mas no primeiro momento você tem que manter a máscara de oxigênio, tá? Mesmo que ele tá com a via aérea prévia, mesmo que ele tá conversando com você. Reservório, né? Não, por causa que ele tá chocando. Então, o que acontece? Quando você choca, você tem hipoperfusão de órgãos.
Então, o oxigênio vai manter aquilo ali, mesmo saturando bem, exatamente, Isabela, mesmo saturando bem, porque a hipoperfusão não vai vir por falta de oxigênio, literalmente, do ar, vai vir por conta do fluxo sanguíneo, tá? Uhum. Então, por isso que tem que manter. Certo. E aí tem que levar a passada vermelha. Aí você grava o MOV, né? Monitorização multiparamétrica, oxigênio terapia e a veia. Perfeito, a via. Então, no 3, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, pulso, diurese e temperatura. Qual desses você falou? Eu falei pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, temperatura, não falei pulso nem diurese. Tá? A diurese é muito importante no cenário de trauma, porque ela que é o parâmetro para saber se o paciente está anúrico, ele está chocado, está perdendo muito sangue. E para a gente saber o quanto que a gente vai repor de volume para ele, tá? A diurese é um parâmetro, tem que controlar. Lembrando que você vai falar de sonda vesical de demora se você vê que não tem. Como que eu vou saber se tem hemorragia uretral, por exemplo, trauma de uretra? A uretra, né, a parte geralmente é a uretra posterior. Sangramento no meato uretral ou equimose. Então você já, peraí. Então eu vou pedir uma hora de citografia, não vou tentar passar o olho nu, que senão você vai causar lesão e vai ganhar checklist negativo, tá? Então, beleza. Aí aqui no A, era para verbalizar, cara, que você ia permanecer com oxigênio, tá? Que aí você falou, não, tá com via aérea pévia, só que a gente quer oxigenar ele para manter perfusão de órgão, não é nem da respiração, é para manter perfusão de órgão, tá? O B, você falou certinho, muito bem. O C, buscar foco de sangramento, avaliar a estabilidade pélvica. Você pontuou 3 a 4. Eu só não falei a gestação, né? Só isso que não faltou, mas você pontuou o principal. Você viu a estabilidade pélvica, tá? Toque retal, você esqueceu. Na estação de trauma, não esquece. Retal e vaginal. Exato. Porque no vaginal a gente dá essa informação, fragmento ósseo, aí você, isso aqui é uma fratura exposta, tá? Fragmento, aqui, ó, no toque vaginal, presença de sangramento, fragmento ósseo e sangramento ativo, tá? Aí tinha aqui a fratura da cabeça do fêmur, fratura do quadril ou bacia de pelve, fratura exposta, que você só ia falar que era exposta no toque, tá vendo como é oculto? Então você fala, onde que tem fratura exposta aqui? Não tô vendo nada. E aí na hora que você pede um toque vaginal, você fala, Carol, né? Aí onde é que tá? Onde que tá? Né? Verbaliza as principais hipóteses diagnósticas do politraumatizado aplicáveis no caso, né? As hipóteses, pode ser lesão de órgão-alvo, né? O órgão mais acometido no trauma é o baço, né? O baço é o órgão mais acometido no trauma abdominal fechado. O segundo, depois, é o rim, tá? Então, o baço é o que mais acontece no trauma abdominal fechado, no trauma em si, por acidente, né? Então, beleza. Então, aqui você falou pelo menos um. Você listou radiografia, muito bem. Verbaliza o diagnóstico, fratura de pelve. Aqui pediu a classificação, né, do tipo C2, ou a compressão lateral. E a fratura exposta, né? Aqui você falou a 1, certo? Só que não classificou, né? Não classifiquei. Certo. Mas você foi certinho, cara. Você foi certinho. É só esse detalhe, ó. Verbaliza que irá realizar a manobra. Você falou a manobra de Malte, tá? Então, o que acontece? Tá vendo que, às vezes, uma informação que passa, a gente perde ponto? Porque se você sabe que o paciente tem fratura exposta, você ia falar do antibiótico e da vacina antitetânica. Porque eu não vou ficar dando vacina antitetânica para todo mundo, entendeu? Mas, é fratura exposta, é vacina antitetânica, é antibiótico. Então, uma informação oculta, ela te deixa de pegar outras condutas, entende? Claro. Então, assim, por isso que é legal você pegar a malandragem do INEP, que aí você fala, se eu tiver uma informação oculta, eu posso perder pontos em várias coisas, tá? Neurológico, você falou certinho, muito bem, Glasgow, né? Exposição do paciente também, né? Verbalizar o tratamento definitivo, né? Você encaminhou, fez a transferência do paciente e respondeu interno, né? Você falou risco de hemorragia, seria infecção se você tivesse a fratura exposta, tá? Fratura instável de pelve, então ficou com meio, essa foi a nota, tá? Mas foi detalhes bem pequenos, tá? Foi detalhes bem pequenos aqui, você foi muito bem, e é isso mesmo, parabéns pela coragem também de fazer. Não fiz o tato, não fiz a vaginal nem retal. Mas isso aí você sabe, é porque às vezes a gente fica nervoso, eu entendo, claro, mas você dá para ver que você tem teoria. Mulher, tem que lembrar, mulher
Mulher Você- jovem, sempre descartar que ter grávida. Claro, sempre mulher em idade fértil, descartar a beta-HCG. Aí é porque tem pegadinhas. Por exemplo, esse paciente, ele tinha que receber transfusão de sangue, muito bem, você foi muito bem, né? A dica que eu falei para você, frequência cardíaca maior que essa histórica, eu vou dar transfusão. Quando você fala em transfusão maciça, choque grau 4, aí você tem que viabilizar que é uma plaqueta, um plasma e um concentrado de hemácia. Porque se eu der só concentrado de hemácia para o meu paciente, eu vou precipitar o fator de coagulação. Então, o paciente vai sangrar, sangrar, sangrar e vai morrer. Isso aumenta a mortalidade. Você ficar dando muito volume para o paciente. Você hemodilui, né, o sangue. Né, o que já não tem, você hemodilui. Então, protocolo de transfusão maciça, você tem que verbalizar. Um para um para um. Um plasma, uma plaqueta e um concentrado de hemácia, tá? E o conceito, qual que é? 10 concentrado nas primeiras 24 horas, né? Ou 4 concentrado na primeira hora. Esse é o conceito de protocolo de transfusão maciça, tá bom? E aí entraria também o gluconato de cálcio, no caso da Cálcio transfusão também, maciça? perfeito. O gluconato de cálcio, ele é um quelante, né? Então, o cálcio, ele entra nessa questão, por quê? A hemorragia, ela precipita fator de coagulação. O cálcio Isso, ajuda ele na fator de evitava, coagulação. Então, o cálcio entra. Pelo ATLS, até nas últimas diretrizes, o cálcio entra muito bem. Tanto que o cálcio, ele entrou na tríade, na diamante da morte. Antes era a tríada da morte. Acidose metabólica, hipotemia e distúrbio de coagulação. E o cálcio, ele entrou nesse elemento formando o diamante da morte, tá? Justamente porque ele é um fator que aumenta a mortalidade. Ele ajuda a ativar os fatores da coagulação, né? Exatamente. Se o cálcio está regulado, ele ajuda no fator de coagulação. Outra coisa, falar que a solução que você vai transferir no paciente tem que ser aquecida. Porque se o soro geralmente é frio. Aí imagina o paciente está em choque e você dá conteúdo gelado para ele. Causa hipotemia, causa acidose e toda aquela fator da tríade letal. Então tem que falar que é aquecido. Eu lembrei da manta, desligar o ar-condicionado da sala. Perfeito, exato, é isso mesmo. E o ácido tranexâmico, né? Sempre ver há quanto tempo que meu paciente chegou aqui. Ah, doutor, aconteceu há 40 minutos. Então, necessidade de ácido tranexâmico, sim, com certeza. Passou de 3 horas, ele aumenta a mortalidade, né? O ácido tranexâmico. Então, é até 3 horas o limite. É como se fosse uma trombólise no AVC isquêmico. A gente tem uma janela. Então, passou de 3 horas, nem fala de ácido tranexâmico, que você pode... doutor, sei lá, há 5 horas atrás aconteceu um acidente. Nem fala de ácido tranexâmico, senão você vai ganhar PEP negativo. Porque é legal a gente falar, porque os caras são malandros. Tipo, o pessoal do INEP, eles sabem que a gente estuda muito essas coisas, então eles querem dar ponto negativo. Os caras vão falar ácido tranexâmico que eles sabem que dá no trauma. Mas aí eles colocam lá que o paciente caiu há 5 horas atrás. E aí você fala, você ganha negativo. Então você vê há quanto tempo, vê a questão de transfusão, né? Igual eu falei, frequência cardíaca maior que essa histórica, eu vou transfundir meu paciente. Se está muito grave, sinais de hipoperfusão, confusão, tempo de enchimento capilar maior que 3 a 4 segundos. O paciente está sudoreico, palidez, já é um choque grau 4. Aí a gente já pensa em transfusão maciça, que é isso que eu falei, 1 para 1 para 1, tá? Junto com cálcio. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida do caso? Ou do trauma de pelve? Já liberar para vocês estarem aí, né? Todo mundo vendo a sexta aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode estar mandando. Ô, Murilo, obrigado aí. Muito cuidado com o portunhol, é verdade. Como eu tô aqui... Não, mas se foi bem. Esse detalhe aí a gente corrige. Só que eu utilizo muito espanhol no meu dia que eu tô na Argentina, então eu tenho que ter muito cuidado com isso mesmo. Não, mas se foi bem. Então, assim, esse é um conceito um pouco da questão de trauma para vocês pegarem, né? Atentar a coisas negativas, que é muito legal a gente falar, só que os caras querem dar negativo. Então, a gente tem que ir para cima deles, né? Tem que ir para a guerra preparado. Então, esses conceitos aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu que agradeço, Stephanie, Murilo, todos vocês por estar presente aí na sexta-feira com a gente. Na terça-feira a gente tem aí de novo, tem umas estações bacanas, tá? Aqui a gente vai colocar